Você foi ensinado a ter medo da Amazônia, a temer o Pantanal, a respeitar a Mata Atlântica. Mas ninguém te contou sobre os outros dois. Os que foram esquecidos antes mesmo de serem compreendidos. Os que estão morrendo em silêncio enquanto o mundo olha para outro lado. Os que não têm lobby, não tem celebridade gravando vídeo em defesa deles. Não tem hashtag que viralize. Apenas terra, apenas vento. Apenas o tempo contando regressivamente sem que ninguém perceba. Hoje você vai conhecer 2 mundos que o Brasil decidiu abandonar. 2 biomas que travam, neste exato momento, uma batalha que nenhum de nós pode perder. E eu vou te mostrar por quê. Se eles morrerem, algo em nós também vai morrer junto, não como metáfora, não como exagero dramático, mas como fato ecológico, social e humano que os dados já confirmaram e que a mídia ainda não teve coragem de colocar na capa. Imagine acordar todo dia sem saber se vai chover, não essa semana, não esse mês, talvez esse ano, ou talvez não. Agora imagine fazer isso por milhões de anos e não apenas sobreviver, mas dominar. Criar um sistema tão complexo, tão sofisticado, tão extraordinariamente especializado que os maiores ecólogos do planeta ainda hoje ficam sem resposta para algumas das coisas que acontecem ali dentro. A Caatinga não é um deserto. Esse é o primeiro erro que quase todo mundo comete, e ele é importante porque define tudo o que vem depois. Desertos são lugares onde a vida desiste. A Caatinga é um lugar onde a vida aprendeu a mentir. Ela finge estar morta. Suas árvores perdem todas as folhas. Seus rios somem embaixo da terra ou evaporam completamente. Seu solo racha em padrões que parecem pinturas abstratas e vira pó tão fino que o vento carrega a centenas de quilômetros de distância. E então chove. E em 72 horas um bioma inteiro ressuscita dos mortos. Flores brotam de galhos que pareciam cadáveres há 3 semanas. Rios voltam a existir do nada, recarregados por aquíferos subterrâneos que aguardaram silenciosamente pelo gatilho certo. O verde explode sobre o cinza como uma detonação acontecendo devagar demais para os olhos acompanharem. Mais rápido demais para a razão aceitar. Nenhum outro bioma no planeta faz isso. Nenhum. A Caatinga é o único bioma semiárido tropical exclusivamente brasileiro no mundo inteiro. Não existe mais nada igual em lugar nenhum da Terra. É o único bioma que pertence 100% ao Brasil, não compartilhado com nenhum outro país. Não replicado em nenhum outro continente. E nós estamos destruindo ela. 82% da Caatinga original já foi alterada pela ação humana. 82%, sabe o que isso significa na prática? Significa que o único bioma exclusivo do Brasil, algo que existe somente aqui em lugar nenhum mais do planeta, está sendo apagado do mapa enquanto você assiste a esse vídeo. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive sua vida completamente normal sem ter a menor ideia do que está sendo perdido de forma permanente e irreversível. Ela está sendo queimada para virar pastagem, desmatada para virar laboura. Consumida como lenha porque é o combustível mais barato para famílias que não têm outra escolha. Fragmentada em pedaços cada vez menores que vão perdendo a capacidade de funcionar como ecossistema porque abaixo de um certo tamanho fragmento de bioma não consegue mais se sustentar, as interações se desfazem, as populações ficam pequenas demais para se reproduzir. O equilíbrio que levou milênios para se estabelecer desmorona em décadas, e quase ninguém fala sobre isso. Não com a urgência que merece, não com a frequência que deveria. A Amazônia tem protetores, tem câmeras, tem atenção internacional. A Caatinga tem silêncio. Conheça o calango do Nordeste. Para a maioria das pessoas que cruza com ele nas calçadas do interior, é só uma lagartixa. Algo que se esconde quando você se aproxima e some rapidinho atrás de uma pedra. Para os cientistas que dedicaram suas vidas a estudar a Caatinga, ele é algo muito mais assustador, um termômetro vivo do colapso de um sistema inteiro. O calango do Nordeste é uma espécie endêmica. Só existe aqui, não existe em mais lugar nenhum. Não migra se o habitat sumir.
Não se adapta a ambientes urbanos. Não sobrevive dentro de plantações de soja ou em pastagens. Quando os últimos fragmentos de caatinga nativa forem destruídos, ele some junto, silenciosamente, sem manchete, sem comoção, sem que quase ninguém note a ausência. E com ele vão embora séculos de evolução, relações ecológicas que ainda nem foram estudadas. Posições dentro de cadeias alimentares que vão criar desequilíbrios que levaremos décadas para entender depois que já for tarde demais. O calango do Nordeste não sabe que está na beira do abismo, mas nós sabemos. E continuamos em frente, mesmo assim, e isso diz algo sobre nós que talvez não queiramos ouvir. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros quantos biomas o Brasil tem, eles vão dizer 6. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Pampa. Mas se você perguntar sobre o Pampa especificamente, vai ter uma pausa estranha. Um silêncio. Como quando você menciona o parente que a família prefere esquecer, todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém quer tocar no assunto. O Pampa cobre apenas o Rio Grande do Sul, 2% do território nacional. Isso faz dele o menor bioma do Brasil em extensão. E, proporcionalmente, o mais destruído de todos os 6. 54% da sua área original já foi modificada de forma irreversível e o número continua crescendo. A cada safra, a cada novo lote de eucaliptos plantado, a cada hectare de campo nativo que vira pastagem de gramíneas africanas de maior produtividade. Mas aqui começa um dos paradoxos mais perturbadores da história ambiental brasileira. Algo que, quando você entende, muda completamente a forma como você vê o problema. O Pampa foi destruído principalmente por árvores. Sim, você ouviu certo. Plantações de eucalipto e pinas introduzidas em larga escala para a produção de celulose e madeira. Invadiram os campos nativos e os transformaram em florestas artificiais, um ambiente completamente alienígena para as espécies que evoluíram ali por milhares de anos em um ecossistema aberto, de campos e pradarias, sem dossel florestal acima delas. Uma pradaria sendo sufocada por árvores plantadas pelo homem. É como se alguém decidisse melhorar o Saara enchendo ele de água. Parece que está ajudando. Parece que está criando vida onde havia apenas campo. Mas mata tudo que estava adaptado especificamente para aquele ambiente. As espécies do Pampa não evoluíram para viver sob sombra de floresta. Elas evoluíram para campos abertos, vento, sol direto, gramíneas nativas. Tire isso e você tira tudo. E tem mais. O Pampa é o bioma brasileiro com menos unidades de conservação em proporção à sua área. Sabe quantos parques nacionais protegem os campos sulinos? Um único parque nacional para um bioma inteiro. Enquanto isso, a soja avança sobre o que restou. O gado intensivo compacta o solo a ponto de torná-lo impermeável. As gramíneas nativas. Algumas pertencentes a um conjunto com mais de 400 espécies catalogadas. Espécies que convoliram com a fauna local por milênios, são substituídas por variedades africanas mais produtivas que sustentam muito menos de tudo que o Pampa original precisava para funcionar. Os Pampas estão morrendo de invisibilidade. Ninguém luta para salvar o que não consegue ver. Ninguém financia campanha de proteção para aquilo que o senso comum classifica como terra vazia, como área sem nada. Não há nada de vazio no Pampa, mas convencer alguém disso quando a alternativa é uma plantação que dá dinheiro em 5 anos é uma batalha que os cientistas ainda não ganharam. O gato palheiro pesa menos de 4 quilos. É pequeno o suficiente para ser ignorado, grande o suficiente para ser o único predador eficiente de roedores em um ecossistema inteiro. Retire ele do Pampa e você remove o único controlador natural de populações de pequenos mamíferos que, sem nenhuma pressão predatória, explodem em números, destroem colheitas, disseminam doenças. Desequilibram cadeias alimentares que se ramificam em direções que ainda não mapeamos completamente. Um animal de 4 quilos segurando um ecossistema de um estado inteiro nos seus ombros frágeis. Classificado como vulnerável.
vivendo em fragmentos cada vez menores de habitat. Fotografado raramente porque raramente sobre habitat suficiente para encontrá-lo. Estudado ainda menos, porque financiamento para pesquisa de fauna do Pampa é escasso comparado ao que outros biomas recebem. O gato palheiro não vai desaparecer com um estrondo. Vai desaparecer com um sussurro, da mesma forma que o Pampa está desaparecendo devagar, em silêncio, plantação por plantação, rodovia por rodovia, sem que ninguém perceba até que já não haja mais o que proteger 2 biomas. 2 tipos de destruição completamente diferentes. 2 silêncios de naturezas opostas. Mas qual deles está em situação mais crítica? Qual deles tem menos tempo? Qual merece o grito de urgência mais alto? Essa é a pergunta que os cientistas debatem e que a mídia mainstream simplesmente se recusa a fazer porque a resposta não cabe em um título simples e porque a solução não aparece em tempo de mandato político. A Caatinga tem a favor o fato de ser absolutamente única no planeta. Em teoria, isso deveria gerar proteção automática, menos algo irreproduzível em qualquer outro lugar da Terra deveria mover governos, organismos internacionais, conferências climáticas. Na realidade, ela é o bioma com maior número de municípios em estado de desertificação ativa no Brasil. 180 municípios do semiárido enfrentam processos irreversíveis de perda de solo. Irreversíveis não é uma palavra que os cientistas usam levianamente. Significa que, independente do que façamos hoje, independente de quanto dinheiro e tecnologia colocarmos, a Terra não volta mais. Esse capítulo está encerrado antes de termos chegado à última página. O Pampa tem a tragédia diferente, está sendo destruído por práticas que o próprio sistema incentiva, financia e premia. Monocultura de eucalipto gera crédito de carbono. Isso mesmo menos, a principal ameaça ao Pampa gera crédito de carbono no mercado internacional, gera subsídios, gera empregos, gera PIB. Como você briga com algo que o próprio sistema está pagando para existir? Como você explica para um produtor que a árvore que ele plantou e que vai gerar renda para sua família em alguns anos está destruindo algo que levou 10 mil anos para se formar? A Caatinga morre de abandono e fome. O Pampa morre de progresso. Ambas as mortes chegam ao mesmo lugar, extinção silenciosa de mundos únicos que não podem ser recriados. Não podem ser exportados. Não podem ser devolvidos depois que cruzarem o ponto sem retorno. Projeções climáticas para as próximas décadas mostram 2 cenários completamente opostos para esses 2 biomas, e ambos são igualmente aterrorizantes, cada um à sua maneira. Para Caatinga, mais calor, mais seca, maior intensidade dos eventos extremos. Sabe o que acontece com um bioma já adaptado ao extremo quando o extremo fica ainda mais extremo? Ele quebra. Não gradualmente, com avisos e tempo para adaptação. Ele quebra como um sistema que foi forçado além do limite de engenharia menos de repente, de uma forma que não tem conserto imediato. As espécies que sobreviviam a 6 meses sem chuva não conseguem sobreviver a 18. Os aquíferos subterrâneos que alimentavam comunidades inteiras secam e não se recarregam mais porque o ciclo de chuvas que os abastecia foi alterado permanentemente. Os ciclos de ressurreição que tornavam a Caatinga a maior maravilha ecológica do Brasil deixam de funcionar porque os gatilhos climáticos que os acionavam foram modificados além do ponto de calibração do sistema. Para o Pampa, o contrário. Mais chuva, mais intensa, mais irregular. Campos que evoluíram em um regime específico de precipitação distribuída ao longo do ano estão sendo submetidos a eventos de inundação sem precedente histórico. Isso favorece as espécies invasoras. Favorece os eucaliptos que têm raízes profundas e tolerância a encharcamento. Favorece tudo que veio de fora e foi plantado artificialmente para a produção. E elimina, uma por uma, as gramíneas nativas que não têm capacidade evolutiva de se adaptar em décadas ao que deveria levar milênios. A evolução não tem velocidade para acompanhar o que estamos fazendo com o clima. O lobo-guará é o maior canídeo das Américas do Sul, aquele que aparece ao entardecer como uma sombra em chamas.
Com suas pernas altíssimas, que são o resultado direto de milhões de anos de pressão evolutiva para enxergar acima da vegetação alta dos campos abertos onde sempre caçou. Essas pernas não são acidente genético. São a assinatura escrita no corpo de um animal que foi moldado especificamente por esse ambiente e que não existe da mesma forma sem ele. O lobo-guará não é exclusivo dos pampas, mas habitava extensamente os campos sulinos e as bordas e transições da caatinga com outros biomas. Hoje é classificado como vulnerável. E ele importa por uma razão específica que os ecólogos chamam de espécie guarda-chuva. Proteger território suficiente para manter uma população viável de louvra automaticamente protege centenas de outras espécies que dependem do mesmo habitat. Ele é o indicador. Se o lobo-guará está bem, o ecossistema está bem. Se o lobo-guará está em colapso, o colapso já chegou na base e está subindo. Pesquisadores documentaram lobos tentando cruzar rodovias de alta velocidade que cortam ao meio os últimos corredores ecológicos dos quais dependem para encontrar alimento, território e parceiros reprodutivos. Muitos não chegam ao outro lado. Aqueles que chegam encontram mais fragmentação, mais monocultura, mais ausência. O lobo-guará está atravessando o Brasil em busca de um lugar que ainda existe inteiro. E esse lugar, dia após dia, está ficando mais difícil de encontrar. Você pode estar pensando, o que isso tem a ver comigo? Vivo numa cidade, não dependo diretamente da caatinga. Nunca pisei no pampa. Minha vida vai continuar funcionando da mesma forma independente do que aconteça com esses biomas. 27 milhões de pessoas vivem na caatinga, não próximas dela. Dentro dela, dependendo diretamente da vegetação nativa para regular o microclima, para manter os solos coesos e produtivos, para garantir que os lençóis freáticos não sequem de vez. Quando a caatinga colapsa, não são só os animais que desaparecem. São famílias que perdem tudo em uma geração e precisam migrar para cidades que não têm estrutura para recebê-las. São comunidades inteiras com séculos de história, de conhecimento acumulado sobre como viver e produzir em um ambiente extremo, sendo varridas do mapa não por uma catástrofe natural, mas por um colapso ambiental construído lentamente por escolhas que poderiam ter sido diferentes. No sul, os pampas regulam ciclos hídricos que abastecem cidades. São repositórios de biodiversidade genética de gramíneas que, nas próximas décadas, quando a crise alimentar global se intensificar com as mudanças climáticas, podem conter as chaves para desenvolver culturas agrícolas resistentes a temperaturas e padrões de chuva que ainda não existem, mas que estão chegando. Não estamos falando de paisagens bonitas para quem gosta de natureza. Estamos falando de infraestrutura viva, de sistemas que a civilização humana levou dezenas de milhares de anos para se tornar dependente e que está destruindo em algumas décadas de descuido e desinteresse. Pesquisadores que dedicaram décadas de suas vidas a estudar esses biomas descrevem, quando falam fora dos artigos científicos e das apresentações de congresso, uma sensação que só consigo chamar de luto antecipatório. O luto de quem sabe que vai perder algo antes de perdê-lo. De quem documenta espécies sabendo que talvez seja a última pessoa a vê-las vivas e registrar evidência de que existiram. De quem vai a campo e encontra, onde antes havia um ecossistema complexo e vibrante e cheio. Silêncio. Não silêncio de tranquilidade, silêncio de ausência. O silêncio específico de quando as coisas que deveriam estar lá não estão mais. Uma pesquisadora que trabalha com fauna da caatinga há mais de 20 anos disse assim, quando comecei minha pesquisa. Precisava de horas para catalogar todas as espécies que avistava em um transecto de 2 quilômetros. Hoje faço o mesmo transecto e anoto menos da metade. Não ficou mais difícil de ver. Tem menos para ver. São 4 palavras que carregam uma devastação que nenhum número em nenhum relatório científico consegue transmitir com a mesma brutalidade direta. Existem comunidades no Nordeste que preservaram por séculos práticas de manejo da caatinga que a ciência moderna está só agora começando a entender e documentar. Sistemas de convivência com o semiárido desenvolvidos por gerações de pessoas vivendo
no limite, descobrindo o que funciona através de tentativa, erro e sobrevivência. Existem produtores no Rio Grande do Sul que resistiram à pressão das monoculturas e mantiveram campos nativos que hoje funcionam como ilhas de biodiversidade em um mar de eucalipto, provando que é possível manter o pampa produtivo sem destruí-lo. Existem projetos de restauração ecológica conseguindo resultados em áreas que pareciam perdidas. A Caatinga tem uma resiliência que ainda surpreende. Dado espaço e tempo suficientes, ela volta. O pampa tem espécies com adaptações tão específicas e eficientes que, se bem manejadas, podem ser a base para formas de produção sustentável que o mundo ainda não imaginou, porque ainda não precisou imaginar com urgência suficiente. Mas toda essa esperança depende de uma condição que ainda não foi cumprida, que as pessoas se importem. Que esses biomas saiam do esquecimento. Que quando alguém falar em biomas brasileiros em perigo, a conversa não comece e termine na Amazônia como se ela fosse o único lugar que importa. Que o pampa e a caatinga deixem de ser o parente esquecido, a segunda página de um jornal que ninguém está lendo. 2 biomas, 2 silêncios. Uma única pergunta que vai continuar sem resposta até que decidamos encarar ela de frente: quanto vale um mundo que não pode ser reconstruído depois de destruído? Não em teoria. Não em discurso de conferência climática. Na prática. Nas escolhas de hoje, amanhã, na próxima vez que houver poder de fazer algo que importa. Os pampas não vão mandar notificação quando o ponto de não retorno for cruzado. A Caatinga não vai enviar pedido de socorro. Eles vão simplesmente silenciar. E o silêncio, quando se instala de vez, não tem desfazer. O Brasil tem 6 biomas. Você conhece 2?